Olá, sejam muito bem-vindos a mais esse estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, do Centro Espírita Allan Kardec de Campinas. Nós vamos nos preparar aí para o nosso encontro e para isso eu os convido a elevar o pensamento a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, para juntos nos conectarmos numa prece. Então, vamos dizer assim: Pai de infinita bondade, nós queremos muito te agradecer por esse momento de convívio, por esse momento de aprendizado e te pedir que abençoe o nosso encontro e que cada um de nós possa se sentir fortalecido. Que nós sejamos intuídos nos nossos estudos, nas nossas reflexões, e que esses conhecimentos nos fortaleçam o espírito, de maneira a sempre confiarmos na sua proteção e assim enfrentarmos com coragem os desafios da nossa existência. Bem, hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse capítulo, ele traz o título A Fé que Transporta Montanhas. Só que antes de nós entrarmos aí no tema, é importante nós lembrarmos que quando nós estudamos o Evangelho, nós vemos que Jesus, quando ele veio aqui para o nosso mundo, ele veio para trazer para a humanidade a mensagem de verdade, a sua mensagem de amor. E que Jesus, ele era uma pessoa muito simples, ele era uma pessoa muito humilde, porém com um profundo conhecimento das coisas espirituais. Jesus conhecia muito bem o funcionamento das leis criadas por Deus, né? E procurava sempre agir respeitando essas leis, a vontade de Deus. Então Jesus, quando esteve aqui conosco, ele realizou muitas coisas extraordinárias. E ele realizou essas coisas extraordinárias em função da sua evolução espiritual, em função do conhecimento dessas leis de Deus. Mas ele afirmou também: aquele que crê em mim fará também as coisas que eu faço, e outras coisas maiores farão, porque eu vou para junto do Pai. Então, quando Jesus ele esteve aqui na Terra, aí nas suas explanações, ele procurava despertar as pessoas para a realidade espiritual. Então, nas suas explanações, ele falava sobre a imortalidade do espírito, ele falava sobre a vida espiritual, como era, né, estar de retorno, de volta a esse mundo espiritual. Ele falava também muito sobre a importância da gente viver bem aqui, de fazer o bem aqui, para que a gente estivesse numa melhor condição, né, situação, quando estivermos na vida espiritual. Mas ele também reforçou muito sobre a questão da fé. Ele dizia que a fé, ela é um elemento fundamental para qualquer realização espiritual. Aliás, a importância da fé ficou evidente em muitas curas efetuadas por Jesus. Tanto que em vários momentos, após realizá-las, ele afirmava: a tua fé te salvou. Então, quando ele falava isso, ele estava dizendo assim: olha, tudo bem, eu estou doando os recursos, mas era a pessoa que assimilava esses recursos de acordo com a fé, né, que ela tinha. E é por isso que Allan Kardec, que é o organizador dos ensinos trazidos pelos Espíritos, vai nos esclarecer sobre a fé, nesse capítulo que ele deu o título de A Fé que Transporta Montanhas. E ele começa esse capítulo trazendo uma passagem que consta no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 17. Ele pega os itens de 14 a 19. Mateus, ele diz que certa vez
Jesus, ele estava ali com os discípulos e chega até Jesus um homem. E esse homem, ele se coloca de joelhos e diz para Jesus assim: Senhor, tem compaixão de meu filho, que é lunático. Então, olha aí, né? Vamos dar uma entendida nessa questão dessa palavra, lunático. Quando ele fala isso, ele estava se referindo ao sofrimento que aquele menino tinha. Porque ele tinha, na verdade, uma perturbação espiritual muito intensa. Ele estava ali sob a ação de espíritos perturbadores e ignorantes, né, que o desequilibrava. E diz o evangelista, né, que o pai disse para Jesus que o menino padecia muito, quer dizer, ele sofria muito. E justifica isso dizendo para Jesus assim, porque muitas vezes ele cai no fogo, muitas vezes ele cai na água. E disse o pai a Jesus que ele já havia apresentado o menino aos discípulos, mas que eles não o puderam curar. Jesus, diante dessas palavras ditas por esse pai, disse para todos que estavam ali: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus afastado o espírito que perturbava o menino, diz o evangelista que no mesmo instante esse menino ficou são. Mais tarde, os discípulos vieram ter com Jesus em particular e perguntaram para ele: por que nós não o pudemos curar? E aí Jesus respondeu para eles assim: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade eu vos digo, se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a essa montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então, olha só, né? É dessa colocação que vem o título do capítulo: a fé que transporta montanhas. E aqui, quando nós lemos esse texto, nós vemos que ela tem informações bastante importantes. Nós vemos nesse texto vários pontos para reflexão. Então, olha, primeiro nós vemos esse pai desesperado, procurando ajuda para o filho, né, que ele ama, que tem problemas físicos, provavelmente, mas tem uma perturbação espiritual muito intensa, que ele não desanima diante de um obstáculo, que foi a impossibilidade dos discípulos não conseguirem curar o menino. Ele vai em busca de outros recursos. Nós temos também o ponto de vista dos discípulos, que não conseguem ajudar, não conseguem curar aquele menino. Mas eles também não desanimam. Eles vão em busca de informação. A vontade, né, demonstra ali a vontade que eles têm de entender, de aprender com Jesus. Então, com humildade, eles vão até Jesus para entender e aprender. E fazer melhor num segundo momento. E nós temos Jesus explicando aos discípulos o motivo deles não conseguirem realizar aquela cura. Porque eles tinham fé, mas não uma fé robusta. Eles tinham uma fé pequena, que impossibilitava uma ação mais efetiva. E é com esse relato aí do Evangelho que Allan Kardec começa explicando para a gente assim: olha, que é verdade que a confiança que nós temos nas nossas forças faz com que a gente seja capaz de executar coisas materiais que nós não conseguiríamos se nós duvidássemos de nós mesmos. Mas nesse texto em especial, diz Allan Kardec,
Jesus ele está ensinando o sentido moral dessas palavras. Então, essas montanhas aqui que a fé desloca não são as montanhas materiais, né? Não. Na verdade, essas montanhas, elas simbolizam as dificuldades, as resistências que nós encontramos nos nossos caminhos, a má vontade, enfim, os obstáculos que nós nos deparamos em várias situações da nossa vida. Essas montanhas, elas também simbolizam os preconceitos, simbolizam o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas. Tudo isso, diz Kardec, são montanhas que barram o caminho daqueles que trabalham pelo progresso da humanidade. Então, quando nós temos uma fé robusta, ela nos dá a perseverança, ela nos dá a energia e os recursos que nos ajudam a vencer esses obstáculos, sejam eles grandes, sejam eles pequenos. Kardec comenta que uma fé vacilante, ela resulta da incerteza, ela resulta da hesitação, que nós precisamos combater em nós. Então, essa fé vacilante, ela não nos incentiva a vencer. Por quê? Porque ela traz o desânimo, ela nos faz desistir facilmente diante das dificuldades. Por isso que Allan Kardec comenta que nós podemos entender fé como sendo a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir um determinado fim. Ele diz que essa fé, ela nos dá uma espécie de lucidez. Ela nos permite ver em pensamento o objetivo que nós queremos atingir. E mais, ela nos ajuda a visualizar, a traçar estratégia, meios para atingi-lo. De maneira que aquele que possui fé, ele caminha com absoluta confiança, fazendo com que ele execute grandes coisas. Então, olha só como é importante nós desenvolvermos uma fé em nós. Allan Kardec diz que uma fé sincera, uma fé verdadeira, ela é sempre calma. Ela tem paciência, ela sabe esperar o momento adequado. Por quê? Porque ela se apoia na inteligência, ela se apoia na compreensão das leis de Deus, leis que regem o universo. Ela é diferente da fé vacilante, que é fraca, ela julga conseguir tudo de imediato, com violência, com força. A fé sincera e verdadeira não. Ela tem calma, ela tem paciência na luta, ela demonstra que a pessoa é forte, que ela é confiante. A fé vacilante, por usar de violência, né, ela denota, na verdade, que a pessoa ela traz ali uma fraqueza, porque ela acaba duvidando dela mesma. Então, uma característica das pessoas de fé, diz Kardec, é que elas se apoiam mais na confiança em Deus, de que Ele tudo provê, de que Ele tudo prevê, né? Então Ele está cuidando de tudo, não tem nada abandonado, do que só nela, né? Por saber que as pessoas, que nós, na verdade, somos simples instrumentos da vontade divina, né? Nada nós conseguimos fazer sem essa proteção, esse amparo do Pai maior, que é Deus. Então é por essa razão, por essa confiança, por essa conexão
com Deus, com o plano maior, que as pessoas de fé acabam atraindo o auxílio dos bons espíritos, que são, na verdade, os auxiliares de Deus, os ministros de Deus aqui, né, que ele coloca para ajudar aí a humanidade aqui no nosso mundo. Então isso significa que quando nós perguntamos a uma pessoa assim, o que é fé para você? E a pessoa responde assim, fé é acreditar. A gente fala, não é verdade, não é bem assim, né? Os amigos espirituais estão dizendo pra gente que fé é uma palavra que está relacionada à confiança. Então, ter fé é confiar. Mas confiar no quê? Confiar nas coisas espirituais. Ter a convicção de que, não obstante essas coisas espirituais escapem os nossos sentidos comuns, porque não vemos, porque não ouvimos, porque não pegamos, por serem invisíveis e impalpáveis, elas existem, elas são reais e elas funcionam. Então, do mesmo modo, quando nós confiamos em alguém, e essa confiança ela não nasce do nada, ela não nasce da noite para o dia. Aquela pessoa, ela conquista a nossa confiança porque demonstrou ser uma pessoa de respeito, tanto nas intenções como no comportamento, né? A confiança, ela vem da retidão, ela vem da honestidade moral, da sinceridade de alguém. É algo construído ao longo do tempo. Assim também se desenvolve a fé, né? A nossa fé em relação a Deus, em relação à confiança nesses recursos espirituais. Na doutrina espírita, os espíritos nos ensinam que o poder da fé ele se demonstra de um modo mais direto e especial na ação fluídica. Como assim? Né? Como assim na ação fluídica? Nos recursos espirituais que possibilitam ajudar, que possibilitam minimizar ou mesmo eliminar os males físicos e espirituais. É isso que nós vemos, por exemplo, no passe, numa oração que nós fazemos, né, a Deus, intercedendo por alguém ou por nós mesmos, numa vibração que nós fazemos, rogando, né, esse amparo para aqueles que passam por tantas provações, né, e necessidades aqui no nosso mundo. Então, por exemplo, né, o passe ele é uma doação de recursos espirituais, tanto do passista como dos amigos espirituais, né, para aqueles que buscam. Esses recursos, eles são doados intencionalmente de uma pessoa para outra. Então, quando o passista, ou aquele que faz uma oração, ou aquele que faz uma vibração, ele doa, né, esses fluidos, confiando que esses recursos vão poder ajudar, né, aquelas pessoas. E aquele que está recebendo esses recursos confia que esses recursos poderão ser assimilados, né? E que é possível beneficiar, reequilibrando, né? Ou nos reequilibrando fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Isso tem uma ação em nós, né? Nessa nossa estrutura física e espiritual. Jesus, quando curava as pessoas, ele dizia assim: a tua fé te salvou. Quer dizer, a sua confiança ajudou a assimilar os recursos disponibilizados. Mas também vale para aqueles que doam os recursos. Por isso é que Jesus disse para os apóstolos: se não o curastes, foi porque não tinhais fé, né? Então é preciso ter essa confiança. Aliás, os especialistas aí, né, da nossa ciência, em estudos assim bastante recentes na área da medicina, na área da psicologia, ela vem constatando, né, que as pessoas que cultivam uma fé, que estão ligadas ou não a uma determinada religião,
alcançam níveis maiores de prevenção, de superação de enfermidades e problemas, quando confiam, né, naqueles recursos, sejam eles físicos, sejam eles espirituais, que estão sendo mobilizados. Então, crer e confiar em Deus não faz bem só para o espírito. A fé, ela traz também saúde, pode prolongar a nossa vida. Por quê? Porque faz com que a gente adote um comportamento mais saudável para a nossa vida, para o nosso corpo, para a manutenção do nosso espírito. Então, Kardec, nesse capítulo, além de falar dessa questão, né, de nós fortalecermos a nossa fé, ele também insere nesse estudo uma história que consta no Evangelho de no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 11, versículos 12 a 14 e 20 a 23. Essa história, ela fala de uma figueira seca, e ela é conhecida no Evangelho como parábola da figueira que secou. Parábola, ela é uma história que conclui por um preceito de moral, que conclui por uma forma de conduta. Então, não é algo que aconteceu realmente. Jesus fala de forma, de sentido figurado. E nessa parábola, o evangelista registra que certa vez Jesus e os discípulos saíram da cidade de Betânia, um lugarejo perto da cidade de Jerusalém. E Jesus teve fome. E ele viu ao longe uma figueira. E para lá ele se encaminhou, né, com o objetivo de achar alguma coisa para se alimentar. E quando ele se aproximou ali daquela figueira, ele achou apenas folhas. Não era época de figos. Então a figueira não tinha figos. E aí Jesus disse para a figueira, diz o evangelista, que ninguém coma de ti fruto algum. E os discípulos que estavam ali ouviram Jesus fazer essa colocação. E no dia seguinte, quando eles passaram pela figueira, eles viram que ela tinha secado até a raiz. E aí Pedro observou, lembrou do que Jesus tinha dito e disse para Jesus assim: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. E diz que Jesus, tomando a palavra, disse para ele assim: Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade, que aquele que disser a essa montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar em seu coração, crente de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que acontece. Então aqui a gente tem que fazer alguns comentários também, né? Lembrando que Jesus, ele entendia sobre os fenômenos da natureza e que o próprio texto fala que não era época de figo. Então não era impossível encontrar figo naquela figueira. Além do mais, as palavras dos discípulos de que a figueira secou porque foi amaldiçoada não condiz com a imagem de brandura, com a imagem de amor do nosso mestre, né? Então a gente precisa entender que Jesus, ele está falando de modo figurado. Ele está falando, né, ali com a visão espiritual. Então Jesus está comparando aí essa figueira seca com os diferentes representantes das religiões, que ensinam por palavras, mas não por amor e pelos exemplos. Então, embora conheçam e se desenvolveram ali, né, para dar frutos, eles nada oferecem adequadamente para alimentar o espírito daquelas pessoas que os procuram nas diversas instituições. As pessoas, elas chegam às instituições famintas de conhecimento. Elas querem se alimentar do conhecimento espiritual. E muitas vezes há representantes que não oferecem os conhecimentos que fortalecem a fé em Deus,
a fé em si mesmas. Então, naquilo que realmente ajudem as pessoas a se fortalecerem na fé e na esperança, e principalmente na ação do bem. Elas falam, mas não agem, não exemplificam o que sabem. Então, é como se estivessem seca o tempo todo, não dão frutos. Kardec, nesse capítulo, ele também fala sobre isso. Ele diz que são árvores cobertas de folhas, porém sem frutos. O que falta é a verdadeira fé, a fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé numa palavra que transporta montanhas. Então, meus amigos, eu acho que nós podemos concluir o nosso estudo desse momento, lembrando uma tirinha que a gente vê, né, nas redes sociais, aí, às vezes nos jornais, né, que fala assim, olha, que a tristeza, ela faz a gente olhar para trás. Faz a gente olhar para trás porque a gente fala assim, né, quando a gente está vivendo no hoje, antes era tão bom, eu era tão feliz, agora eu não sou, né? A preocupação não faz a gente ficar olhando em volta. A gente fica com medo e diz assim, será que vai piorar mais ainda? Mas a fé não. A fé nos faz olhar para cima. Faz a gente dizer assim, Deus, cuida de mim, né? Então é essa a mensagem que a gente gostaria de deixar. E para terminar o nosso estudo, fechando esse pensamento, eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem do Espírito Meimei. Uma mensagem que diz assim, que ela ditou na psicografia do Chico. Ela diz assim, não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem, espera com paciência, porque tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. E de todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Mas não te esqueças, porém, de que amanhã será um novo dia. Então, meus amigos, é com essa reflexão que nós gostaríamos agora de convidar todos vocês para a nossa vibração. Lembrando, né, que Deus, Ele sempre nos ampara nos nossos propósitos de servir. Então, vamos pedir, né, em nome de Deus, para que, com o auxílio dos bons espíritos, nós possamos ajudar aqueles que estão mais necessitados que nós. Então vamos pedir assim, olha, Pai, há quem está muito infeliz, mas dentro da sua misericórdia, há muitos meios de socorro, muitos recursos para animar as criaturas. Então, vibremos por aqueles que estão sofrendo, que está, né, infeliz. Nos hospitais, nos lares, os enfermos esperam um conforto e querem sarar. Senhor, que as nossas vibrações cheguem até eles, levem o alívio para os seus males. E se for permitido por tuas leis sábias e santas, que eles recuperem a saúde. E quanto a nós, Senhor, nós te pedimos perdão pelas nossas faltas. Ajuda-nos a desenvolver as virtudes que colocastes dentro da nossa alma. Nós queremos muito cumprir os nossos deveres para alcançarmos o aperfeiçoamento espiritual. Porque somente assim
nós poderemos ter a verdadeira felicidade. Graças, Senhor, por todas as bênçãos que nos dás, por esses momentos de vibrações que pudemos nos doar e que outras pessoas também tenham momentos assim. E aí, nós nos despedimos na tua paz.